Olá, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando desse momento tão agradável, do qual nós nos reunimos aqui como irmãos em Cristo Jesus, juntamente com você que está aí nos assistindo, para estarmos compartilhando algo da palavra do Senhor. O meu nome é Pastor Mingo Ventura, estou aqui ao lado do meu companheiro, que vai estar conosco também aqui enriquecendo essa conversa, o presbítero Moacir, também está conosco o diácono Matias. Estamos aqui diretamente da Igreja Brasil para Cristo para poder estar falando algo a respeito da palavra do Senhor para a edificação dos amados irmãos. Hoje, nesta noite, vamos estar compartilhando especificamente sobre o livro de Efésios. E eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento, você que está aí nos assistindo, né? Você que está nos vendo nesse momento, para estarmos juntos, irmãos, meditando, refletindo, falando algo a respeito da palavra do Senhor. O intuito da nossa conversa é trazer para você edificação, trazer para você conhecimento, trazer para você algum tipo de reflexão que possa trazer algo novo para a tua vida. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade, também ao nosso querido amado irmão pastor Emílio, Carlos Cútulo, a pastora Ana, também ao nosso querido irmão Demétrios, ao nosso irmão Paulo, os irmãos que estão por trás também desse projeto, que são pioneiros, que tiveram a iniciativa de estarem nos convidando para estarmos juntos, nos mutuamente edificando. E eu quero aproveitar o ensejo para estar dando a oportunidade para o nosso presbítero Moacir estar saudando a cada um dos irmãos aí. A paz do Senhor Jesus, é um grande prazer poder estar aqui com o pastor Domingos, também com o diácono Matias, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus e enriquecendo as nossas vidas. Quando nós meditamos na palavra, nós aprendemos que nós somos enriquecidos por ela. Essa palavra aqui, ela é rica em profundidade. Nós conhecemos a Deus através dela. As Sagradas Escrituras é que nos leva a ter a vida eterna. E nesse momento eu quero convidar você a não deixar desapercebido esse momento. Vamos aprender a palavra de Deus juntos conosco, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma noite que Deus proporcionou para compartilharmos aqui de uma palavra, de um texto da qual o Espírito Santo já tem ministrado em nossos corações. Quero louvar a Deus por este tempo, um tempo de qualidade, onde muitas coisas boas estarão saindo daqui, indo até você para ter o conhecimento da tua família, e que o Espírito Santo venha conduzir esse diálogo, né, e levar aos corações o que se faz necessário. Graças a Deus, e como eu dizia aos amados irmãos, vamos estar falando sobre o livro de Efésios, capítulo 1 e diante. E eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer uma pequena introdução a respeito de Éfeso, desta carta paulina, que é considerada uma das cartas alpinas, né? Uma carta da qual Paulo ele escreve não em meio a controvérsias doutrinárias, nem muito menos problemas pastorais, mas ele escreve num momento de muita inspiração de Deus, no momento em que ele estava preso em Roma. Ele então, naquele momento, ele mesmo mediante aquela circunstância que ele se encontrava, ele se sentiu inspirado em trazer para nós uma grande revelação da parte de Deus. E a carta de Éfeso na realidade significa desejo. Esse nome Éfeso significa desejo. Éfeso é a capital, essa cidade é a capital da Ásia Menor, que hoje se localiza na Turquia. É uma cidade que foi fundada por gregos. Tem mais de 300 mil habitantes nessa cidade. É uma cidade que ela era muito conhecida pelo templo de Diana, né? Que no grego é chamada de Artemis, né? A deusa da fertilidade. Essa cidade era uma cidade, Matias, uma cidade idólatra na realidade, né? Que tinha costumes pagãos, que tinha muito ocultismo, havia também naquela cidade. Uma cidade muito idólatra. Lá ficava o templo de Artemis, né? de Diana, que era uma cidade muito turística, religiosamente falando, né? Como hoje nós temos aqui Aparecidos do Norte, né? Eles viviam disso, vivia do turismo religioso nessa cidade, vivia dos seus souvenirs e das seus nichos, né? de Diana. E Paulo vai para essa cidade e fica durante 3 anos nessa cidade.
E durante os 3 anos que Paulo fica ali, ele evangeliza aquelas pessoas ali. Ele faz uma revolução tão grande, em meio de mais de 300 mil habitantes, que as pessoas começaram a queimar os seus livros de ocultismo em praça pública, começaram a já não mais adquirir mais seus nichos, né? Esse templo de Diana, ele era a 7ª maravilha do mundo antigo. Era uma das 7ª maravilhas do mundo antigo. Quer dizer, era uma cidade tradicional, que tinha um portuário grande, comercial, né? Era uma cidade que ficava... Ela foi, na realidade, a base dali, foi uma base de missões, né? Porque através de Efésios foi aonde Paulo escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios. Foi dali que Paulo começou a formar as outras igrejas, de Tiatira, né? E muito mais. Então, eu queria só deixar esse pano de fundo para os irmãos aqui, nesse momento, né? Nós temos também a Diana que também, na mitologia romana, é a deusa da caça e deusa da lua. Aí já é uma outra Diana, não é essa aqui que nós estamos falando de Éfeso, né? Paulo ficou 3 anos, João também morou aí, né? João morou nessa mesma cidade. Inclusive João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu as epístolas de João, ele levou Maria, mãe de Jesus, para morar em Éfeso. Eles moraram em Éfeso também. E foi daí que Paulo, foi de Roma que Paulo escreve, como vê em capítulo 3 de Éfeso, versículo 1 e capítulo 4, versículo 1, que ele escreve para a igreja de Éfeso. Em Roma ele escreve para ele como um prisioneiro, né? Em Roma ele escreve para ele e revela um grande mistério de Deus, né? Ele tem uma inspiração muito grande quando escreve lá. É interessante que esse foi o ano de 60, 61 depois de Cristo, né? Provavelmente também foi escrita as outras 6 cartas que estão em Apocalipse também. Diz os estudiosos que provavelmente foi nesse tempo aí que foram escritas também as outras 6 cartas para as outras igrejas da Ásia Menor. Da Ásia Menor, exatamente. Dizem que daí foi escrito Colossenses. Colossenses é uma carta irmã, digamos, irmã de Éfeso, né? Inclusive essa carta de Éfeso dizem que foi uma carta que ela foi escrita assim de forma meio que coletiva, assim. Foi mandada para Laodiceia através de Tíquico, né? Foi levado para outras igrejas. Então não foi bem uma carta específica para os Efésios, foi uma carta meio que circular para várias coisas. Eu quero então já, antes de estar consultando aqui meus companheiros aqui, eu quero estar lendo algo. Vamos começar a ler aqui Efésios e vamos começar a refletir sobre esse livro. Efésios capítulo 1, versículo 1, quero convidar você também, se você puder, abra a tua Bíblia aí. Efésios 1, versículo 1, diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com uma versão bem até moderna agora, né? Uma versão bem moderna. Esses dias atrás nós estávamos juntos, reunidos, conversando. Eu tinha uma versão mais tradicional. Hoje eu trouxe uma versão mais moderna. E eu acho que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui a respeito do início dessa carta, né? Paulo já inicia já combatendo. Paulo parece que devia em combate também, né? Ele já inicia combatendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Alguém que não conhece, fala assim, puxa, que cara arrogante, né? Dá a impressão dele ser uma pessoa arrogante, não dá? Ele fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, eu sou pastor Domingos pela vontade de Deus, né? Eu já vi um pregador dizendo assim, estou pregando aqui hoje pela vontade de Deus. Eu achei interessante, achei bonito até ele falar, mas, poxa vida, que preposição, né? Na realidade, o que acontece? Paulo, o ministério dele apostólico era muito questionado. Era muito questionado porque ele não andou com Jesus. Pelo fato de ele não andar com Jesus, as pessoas às vezes desacreditavam do apostolado dele. Então ele precisava, parece de certa forma, combater essas vozes que questionavam contra ele, dizendo, não, eu sou o apóstolo de Jesus. Porque o que eu recebi, não recebi da carne e do sangue, eu recebi diretamente de uma revelação de Deus. Porque eu conheci um homem que... e do homem desse eu mergulharia. Que não sei se na carne ou no espírito, mas ele teve revelações que até mesmo dizer ao homem é ilícito, né? Revelações tremendas e tudo mais. Então ele está falando de si mesmo, né? Das revelações que ele mesmo teve. E aí, se vocês perceberem, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Coríntios, 2 Gálatas, ele fala, eu, apóstolo do Senhor Jesus, por mandamento de Deus, apóstolo do Senhor Jesus pela vontade de Deus, apóstolo, todas as cartas ele inicia assim,
apóstolo do Senhor Jesus, não pela vontade da carne nem do Espírito, mas porque Deus, né, me chamou. Ele começa dessa forma, já se autoafirmando como apóstolo, para que não haja divergência de opinião. E ele fala: a vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor Domingos, deixa eu só cortar o senhor e fazer uma pergunta ainda dentro deste primeiro capítulo, que eu achei interessante, né? Paulo falar aqui, né? Aos santos que vivem em Éfeso. Soa até que diferente, né, nos dias de hoje, né? Ao Santo Moacir. Como que o senhor vê essa audácia de Paulo, essa coragem dele de expressar os santos de Éfeso? Porque nós temos que entender duas coisas, Diácono Matias. Primeiro que eu sou paulistano, porque eu nasci na capital. Hoje eu sou paulista, porque eu sou mais saltense do que paulistano. Então, apesar de geograficamente eu ser um paulista ou um paulistano, eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Então, na realidade, nós somos santos, nós somos do céu. E espiritualmente, ele está falando aqui aos santos, quer dizer, espiritualmente falando. Espiritualmente, nós somos santos. Espiritualmente, nós não somos de Salto, nós não somos de São Paulo, nós somos do céu. Mas fisicamente, geograficamente, nós somos paulistas. Então eu entendo dessa forma, eu entendo que quando ele fala Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, né, aqueles que espiritualmente já se encontram em uma outra condição, né, e fiéis em Cristo Jesus que está em Éfeso. É assim que eu entendo, que geograficamente você pode dizer que você é um paulista, um pernambucano, um baiano, um mineiro, né, mas espiritualmente você fala: não, eu sou um santo, um cidadão do céu, digamos assim, né? E ele fala no versículo 2: a vocês graça e paz da parte de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu entendo que antes mesmo da fundação do mundo, aqui está falando da atmosfera pela qual Deus ministrou a sua bênção. Deus ministrou a sua bênção, as suas bênçãos espirituais, em qual atmosfera? Nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, através de Cristo Jesus, que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Você vê que na sequência da leitura ele fala assim, olha, porque Deus nos escolheu, né, nos elegeu, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, então, antes de realmente Deus, antes de tudo fosse formado, antes que o homem viesse a existir, Deus já nos abençoou através de Cristo Jesus, preparando o Cordeiro, não é? Talvez, eu imagino, agora eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. A Trindade se reúne, como nós três estamos reunidos aqui, olha que modéstia, né? E diz assim, ó, façamos o homem na imagem e semelhança. Talvez alguém disse, olha, eu estou conjecturando, né? Estou dizendo que é uma realidade. Se esse homem vier a falhar, se esse homem vier a desobedecer, né, o que nós vamos fazer? Se, por exemplo, a serpente vier envenenar esse homem, como é que a gente faz? Deus falou, não, eu já tenho um antídoto, né? Nós já temos um antídoto. E Jesus fala assim, ó, conta comigo, eu sou o antídoto. Se ele vier a desobedecer, vier a falhar, eu vou lá e eu morro por ele, e nós resgatamos ele de volta, entendeu? Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado, já tinha nos abençoado com essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através da provisão de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. Na realidade, Paulo está aqui, irmãos, desculpa a minha, né, tá falando, às vezes estou argumentando bastante, mas daqui a pouco os irmãos vão estar tendo oportunidade, não quero dominar o assunto, mas eu entendo que aqui Paulo, nesse capítulo 1, versículo 1, 2, 3, até o versículo 4, mais ou menos, ele começa a revelar para nós aqui, ele começa até o versículo 5, ele começa a revelar para nós aqui o plano da salvação de Deus, né?
o projeto de Deus. Ele começa a mostrar para o povo de Éfeso, os antigos gentis, que agora já, né, que era gentis na realidade, né? Agora já se faz parte do povo de Deus, mas naquele momento era gentis que estavam sendo apresentado para eles através de Paulo o plano e o projeto da salvação de Cristo, de Deus, né? Através de Cristo Jesus. E ele diz assim, olha, versículo de número 4, ele fala assim: porque Deus nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou o beneplácito da sua vontade. Porque o beneplácito também é a vontade de Deus, né? É o querer dele. Então essas são as bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais que ele nos deu nas regiões celestiais, né? Antes que nós fôssemos formados, irmãos, pensa nisso, medita nisso. Antes que eu, você, Matias, você, Moacir, ou alguém que está nos assistindo, antes que nós fôssemos criados, antes que nós viéssemos a existir, Deus já havia nos predestinado e já havia nos eleito, ele nos elegeu, ele nos escolheu, digamos assim, né? Antes que nós viéssemos a existir, para sermos adotados como filhos dele, né? Como filhos dele. E tudo isso pela vontade dele. Não é porque ele foi forçado numa situação, não é contra a vontade de Deus, foi pelo seu beneplácito, pela sua vontade, que ele nos elegeu e nos adotou. Então Paulo está dizendo isso. É interessante que Paulo escreve essa epístola aos Efésios e ele trata com seres espirituais, né? Está vendo que a igreja de Éfeso está vivendo um momento de espiritualidade em alta, né? Se a gente começarmos a analisar aqui, falando sobre os mistérios de Deus, né? Como o pastor está falando, porque alguém carnal dificilmente vai entender isso. É verdade. É interessante que quando a gente olha para o texto, né, entende um pouco, a gente vê que a gente passa uma vida lutando, buscando coisas, mas é muito pouca comparada a que Deus já predestinou para nós, né? Desde a fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano perfeito, um plano para nós, né? E a gente está aí quebrando a cabeça sem entender, mas Deus ele já tinha tudo preparado, proporcionado, basta que busquemos nele. Buscamos nele. Você vê que a questão não é das obras. Irmãos, eu quero ser bem sincero com os irmãos e com quem está ainda nos assistindo. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós dizimamos, ofertamos, lemos a Bíblia, não é? Nós nos edificamos mutuamente, claro, óbvio, e essas são práticas e princípios cristãos fundamentais para uma vida de comunhão sincera com Deus. Eu não quero aniquilar isso, eu acho que você tem que viver uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra, uma vida de renúncia, uma vida de sendo fiel na casa de Deus, sendo generoso na obra de Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta. Isso são práticas cristãs e princípios cristãos fundamentais. Porém, tudo isso, de certa forma, nos traz um senso de autojustificação. Quando eu pratico essas coisas que é normal e que precisa ser praticado, não estou dizendo que não, estou dizendo que é errado, isso é certo, isso faz parte. Se você quer ter uma comunhão íntima cada vez mais com o Senhor, viva uma vida de oração. Mas eu digo assim, tudo isso às vezes nos traz um certo senso de autojustificação, e eu começo a pensar, puxa vida, quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando eu estou lendo mais a Bíblia, principalmente esses dias agora de coronavírus, né? Nós temos lido mais, meditado mais, tido mais tempo para Deus, claro, porque estamos sem os nossos afazeres, né? Então tem muito mais tempo para Deus. Você se sente, parece que mais crente, mais espiritual, mais próximo de Deus. Quando que na realidade, o que nos justifica é o que o Matias falou. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é o seu propósito, a sua boa vontade, o seu beneplácito da sua vontade, é o seu propósito que ele, né, com o qual ele desejou, que mesmo antes de nós viéssemos existir, já nos elegeu, já nos escolheu, já nos adotou, muito antes de nós acharmos que nós gostaríamos de ter Deus na nossa vida, ou de escolhermos a Deus, Deus já escolheu nós em primeiro lugar, já fez todo um projeto, todo um plano para cuidar de nós, né? Então isso é coisa tremenda. Você tinha falado algo aqui que também fugiu da memória. Sobre a igreja de Éfeso, né, Paulo? Sobre a igreja de Éfeso, eu quero falar sobre isso. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja zelosa, extremamente zelosa, era uma igreja cristã, uma igreja que vai ler lá aquelas cartas que o anjo da igreja, o anjo,
do Senhor, ele pede, né, em 1 Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, ele fala para João, né, João, evangelista, João, escreve as 7 igrejas. E escreve a igreja de Éfeso. Não é? Conheço as tuas obras. Não é? Conheço as tuas obras, sei da tua dedicação. E você não se esmoreceu, você é uma igreja dedicada, uma igreja que persevera, que luta contra a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio e vocês também odeiam. Quer dizer, era uma igreja que tinha tudo de bom. Né? Tudo de bom. Era uma igreja bem zelosa. Né? Vocês têm colocado à prova os apóstolos, que se diz apóstolos, na realidade não são apóstolos coisa nenhuma. Então era uma igreja fora do quadrado, uma igreja séria, né? E aí então começa Paulo aqui nesses primeiros versículos a revelar essas bênçãos que Deus nos deu, que é de nos escolher e de nos adotar como filhos dele. Versículo 5 ele fala, em amor nos predestinou, ele deu um predestino para nós, antes mesmo de nós existirmos, para sermos adotados como filhos, irmãos, agora, como filhos, por meio de Jesus Cristo, que é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Ele, conforme o bom propósito da sua vontade, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, gratuitamente em Cristo Jesus, Deus nos deu, manifestou a sua graça para o seu louvor, para o louvor dele. Para o louvor dele, para que ele fosse louvado, né? Para que isso fosse reconhecido como algo voluntário da parte de Deus. Deus deu por voluntariedade, né? Para o louvor da sua glória. Dá para ver que aí a origem divina da igreja, né? A origem divina dela. Nós às vezes estamos focando, né, nas coisas carnais, materiais, mas percebemos a origem divina desses versículos, né, do capítulo 1, do 3 ao 6, a qual o pastor acabou de ler, fazer a menção deles, né? E aqui nós vemos então o plano de Deus, né? O projeto de Deus aqui através. E no versículo 7 ele fala, neles temos, nele quem? Jesus. Agora Paulo já começa a mostrar o trabalhar de Cristo nesse projeto. Ele fala, nele temos a redenção por meio do seu sangue, Jesus, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então agora Paulo começa a dizer, olha, e em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados e o perdão dos nossos pecados. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus ele nos adotou, nos elegeu e nos adotou como filhos, ao mesmo tempo em Cristo nós adquirimos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Nós somos redimidos e perdoados em Cristo Jesus. Não é? E aqui, então, na realidade, esse capítulo 1, Paulo está revelando todo o plano, todo o projeto de Deus para nos trazer a redenção, para redimir o homem. Né? Então ele está ensinando para os Efésios, assim como está ensinando para mim e para vocês aqui, né? O que houve, o que aconteceu para que nós pudéssemos ser redimidos. Interessante, pastor, fazer um adentro aqui dentro do que o senhor está falando, né? Porque esse plano é perfeito nós sabermos, porque imagina, filhos, outra hora, antes de toda a linha de entendimento aqui que Paulo está nos passando, nós éramos como órfãos, sem família, destinado a ir ao mal. Mas o propósito, o plano de Deus, o sacrifício de Jesus nos colocou na família de Deus. Olha que coisa, nós temos uma família. Então há uma situação interessante, porque muito se sente sozinho, isolado, ausência paterna e de tudo mais. Mas olha que interessante que Paulo está nos trazendo como instrução. Nós temos uma família, a família de Deus. Olha que isso é muito bom, pastor. Quando Deus nos adota, é isso que acontece, né? Agora nós que éramos filhos da ira de Deus,
predestinados, na realidade, à condenação eterna, porque como Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos são da graça de Deus, agora através do sacrifício, do projeto de Deus, né? E do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. Agora fazemos parte da família de Cristo. É uma coisa maravilhosa. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Foi um prazer poder compartilhar com vocês esse momento tão agradável aqui, né, com os amados irmãos, presbítero Moacir, presbítero, eu estou profetizando já, né? Diácono Matias, o nosso irmão Paulo Demésio, que está aí por trás das câmeras, aí, nos assistindo também juntamente com você. E espero, irmão, que isso possa ter enriquecido o teu conhecimento de alguma maneira, de alguma forma. O intuito da gente é esse, né, através desse projeto que está iniciando agora aqui na nossa igreja. E no próximo episódio nós vamos dar continuidade à nossa conversa e Deus queira que seja um tempo precioso para a sua vida, né, para nossas vidas, porque para nós tem sido abençoador, né? Para nós tem edificado muito. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai esteja com você, em nome de Jesus. Amém.